Oi, gente! Tudo bem? Como vai? Mais uma vez estamos aqui com o nosso resumo cast do Clube do Livro Virando a Página. E nós convidamos você, mais uma vez, se você quiser participar do Clube do Livro, para ver qual o livro que a gente vai estar aí na atualidade que você vai estar vendo esse livro. E é só falar, eu quero, que a gente envie o link do grupo do WhatsApp do Clube do Livro para você participar com a gente. Curta, compartilha esse vídeo aí, envie esse resumo que está magnífico. E hoje o resumo é do capítulo 6 desse livro. E o nome do capítulo é? Quebrando os velhos compromissos, é isso? Quebrando os velhos compromissos. Hoje nós vamos ver aqui, que a gente já viu lá atrás, né? Tem todo o nosso resumo aí, procura aí que você vai encontrar o resumo de cada compromisso que a gente fez aqui. A gente falou de dê o seu melhor, eu tô falando de trás para frente. A gente falou de não tire conclusões, a gente falou de não leve nada para o lado pessoal e a gente falou de seja impecável com a sua palavra. Esses são os compromissos que Miguel Ruiz vem trazendo para falar para a gente fazer esses compromissos para a gente ter uma vida leve, melhor e livre. E hoje nós vamos falar aqui como que a gente vai quebrar esses velhos compromissos e instalar esses compromissos novos, não é isso mesmo? É, porque tudo a gente começou falando sobre domesticação. E a gente percebe que pela domesticação a gente não tem a tal liberdade. E o que é essa liberdade que a gente tanto almeja, tanto espera? O mundo todo fala sobre isso, né? Todo mundo fala liberdade. E a gente tem um conceito errado sobre liberdade, muitas vezes, sabia? Porque a gente acha que ser livre está condicionado a alguém nos libertar. O Estado, o governo, alguma coisa nos libertar. E a verdade que Miguel Ruiz vem trazer aqui, ele vem trazer o seguinte: a liberdade que você procura está dentro de ti, está dentro de você. E por que você não se sente livre? É exatamente porque você, assim como muitas pessoas, eu, a Joyce, várias pessoas do mundo, foi domesticado. Então a gente perde essa liberdade. No início ele vem trazendo um conceito muito interessante que ele vem dando o exemplo da criança. Você quer ver alguém realmente livre? Olhe para uma criança de 2 anos de idade. Por que ele cita esse exemplo, Joyce? Porque ele vê que a criança ela não tem timidez ao falar. Normalmente ela vai falar o que ela pensa. Ela não reprime os seus sentimentos. Ela chora. A sua verdadeira essência. A sua verdadeira essência. Ela chora, ela ri, ela ela está realmente livre. Ela é quem ela é. Ela ainda não foi moldada, né? Ela não foi ainda domesticada para ela viver de acordo com os moldes ou os acordos que foram feitos, que a gente vai fazendo durante nossos anos de vida. Então ele cita a criança porque ela está ali na sua essência pura, entendeu? De vida. Então ela realmente está livre, que é o termo que ele usa. Ela está livre, ela tem liberdade de ser quem ela é, ela vive a sua essência. E é isso que muitas vezes você quer e não consegue. Por que você não consegue? Miguel Ruiz vem trazendo isso também. Ele fala lá na frente que essa mesma criança que é livre, que é às vezes rebelde, porque ela expressa quem ela verdadeiramente é, ela faz o que ela quer ali na sua infância sem ter a necessidade de aprovação de alguém. Ou medo de rejeição. Ou medo de rejeição de alguém. Ela simplesmente vai lá e faz. Por isso até Jesus fala, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Reino dos céus é alguém que vive nessa pureza, nessa liberdade. Mas aí Miguel Ruiz vem trazendo aqui, ele fala, o que acontece com essa criança com o passar do tempo? Ela é domesticada. E aí é onde começa o grande problema. Quer falar um pouco sobre isso? Porque ela vai sendo domesticada. O primeiro ambiente que ela é domesticada é dentro da família. Depois vem a escola, né? Então vai criando todo um sistema, o trabalho, o governo. Então tudo isso ela vai sendo criada dentro de um padrão, dentro de uma forma, para elas se encaixar naquela sociedade, para ela não ser rejeitada, entendeu? Então tudo aquilo que ela realmente era foi moldado. Então, na verdade, a gente começou a viver um personagem criado, não quem realmente somos de verdade. E aí o que acontece? A partir de quando você é domesticado, acontece uma coisa interessante, que é isso que a Joyce falou, você é programado.
Você é programado para quê? Para não ser mais aquela essência pura sua. Você agora tem que fazer algo para agradar alguém. Você agora faz algo porque a cultura diz que é aquilo que tem que fazer. Então instala-se uma moral que você precisa seguir. Às vezes mesmo sem você querer. Você fala, se eu fizer isso, eu vou desagradar aquela turma ali. Eu não posso fazer isso. Então você acaba tirando essa liberdade, essa sua essência de ser você. E aí o que acontece? Quando você é totalmente domesticado, você cria duas figuras psicológicas, não é isso? Figuras Fala um internas. pouco sobre essa figura. São duas figuras. Interna. É o juiz. A gente já falou sobre isso? Não. Não? É o juiz e a vítima, na verdade. O juiz é aquele que fica te acusando o tempo todo. E a vítima é aquela que traz a culpa e a dor. Entende? Do que, por exemplo, o juiz fica falando, ó, isso não é certo, você fez errado, que sei lá o quê. É o juiz interno, tá? E a vítima, ela faz o seguinte, ela te provoca a dor, a culpa, o medo. É o sentimento que você tem, tá? Diante das coisas que você fez na vida. E aí, ele chama isso de parasitas. Que são as duas coisas que acontecem dentro do nosso organismo. E o que ele mostra aqui é que a gente fica alimentando esses parasitas o tempo todo. Através de emoções sentidas justamente por essa questão dessa domesticação. Você sente e ao mesmo tempo você acha que você precisa agradar alguém. Quando você não agrada, o que acontece? O juiz fala, epa, você cometeu um erro. Você deveria ser melhor que... Não é isso? É. E a vítima aceita essa acusação. Aceita e sofre. E sofre. Aí Isso você é sofre vítima. com medo, Isso. né? Ansiedade. Tudo isso é causado por conta de quê? Dos acordos. Dos acordos que a gente faz. Dos compromissos que a gente fez. E ele vem falando que você precisa parar de alimentar esses medos, essas culpas, esses sentimentos. Parar de alimentar os parasitas. E aí vem a grande virada. Convergência. O ponto de convergência, o ponto de virada. E o que é esse ponto de virada? Esse ponto de virada é quando nós decidimos trocar esses acordos. É quando a gente decide dar um grito de liberdade, né? Eu até estava lembrando daquele grito que tem, não sei o que, ou morte, como é que fala? Liberdade ou morte, é isso? Não sei se é bem isso, mas é alguma coisa desse tipo. Então, você vai ter que o quê? Tomar uma atitude para você mudar esses acordos dentro de ti. E a primeira coisa que Miguel Ruiz fala que tem que acontecer é o quê? Você tem que tomar consciência. Porque o que acontece? Ele fala que a maioria das pessoas passa a vida sem notar que quem governa a sua mente e, consequentemente, as suas atitudes, o seu corpo, é o juiz e a vítima. Olha que interessante. Então você passa a vida sem saber que você vive um acordo que você fez inconscientemente e você vive a vida toda sendo julgado, subjugado por você mesmo, por um juiz e uma vítima que está dentro de ti. Que já foi instalado, né? Foi instalado dentro de ti. Está no automático já. Então Miguel Ruiz ele fala, tá na hora de você fazer um acordo novo. E como é que faz, Joyce, para fazer esse acordo novo? A primeira coisa que ele cita é a questão da consciência. Sim. Porque lá na primeira infância, a gente foi moldado. O primeiro sonho, que ele fala que é o sonho do planeta, a gente entrou nele. Porque a gente foi programado para viver. Então, a partir do momento que você tem consciência, agora você entra no sonho real da sua vida. Do sonho que você quer realmente. É o sonho que você escolhe. Então, a primeira coisa é a consciência. O segundo passo é a decisão. E aí ele até cita lá um guerreiro. Você tem que ativar esse guerreiro interior. Por quê? Porque vai haver guerra mesmo. Uma guerra entre o conflito lá entre juiz, vítima e esses novos compromissos que você está querendo... Aliás, os velhos compromissos que você está querendo desfazer. Entendeu? Por quê? Aí ele cita uma coisa muito importante que... Só para que a galera entenda é o seguinte. Os parasitas aqui são as crenças, né, que é instalado, e esse juiz e essa vítima, ele usa dessas crenças que é instalada dentro de ti para te acusar, não é isso? É. E quando você vai instalar um novo programa, instalar
um novo estilo de vida, voltar ao seu eu, à sua essência. Instalar esses 4 compromissos que a gente... Instalar esses 4 compromissos, exato. Aí o que você vai encontrar? Você vai encontrar uma barreira. Por quê? Porque no seu subconsciente já está gravado os velhos e os antigos compromissos. E foi muito tempo ali, né? Tipo, vamos citar alguns compromissos para que a galera entenda. Que tipo de compromisso antigo alguém pode ter recebido que hoje, para ela instalar novos, vai gerar um conflito? Eu não sou muito boa no que faço. Eu sou burro, eu sou fracassado. Isso daí deriva de quê? Da impecabilidade da palavra. Isso. Quando você não é impecável com a palavra, o que você faz? Você fala pro seu filho, cara, você é muito burro, isso não é para você não. Você não dá conta de fazer isso. Aí, por isso que Miguel Ruiz fala, seja impecável com a palavra. Volta lá no primeiro compromisso, seja impecável com a palavra. Não fale isso pro seu filho, porque isso faz com que o seu filho... Dê a mãozinha? Faça um acordo. Eu sou burro mesmo, eu não consigo. Se o seu filho fala muito isso, eu não consigo. Eu sou burro, eu não sou aquilo. Por quê? Ele está pegando essas pessoas que não estão sendo impecáveis com a palavra, seja em casa, seja na escola, seja na igreja, qualquer lugar tem isso, galera. E aí ela está internalizando isso. Porque ela não pega isso do nada. Entenda isso. E já trazendo para o lado pessoal, que já é um outro compromisso que ela está fazendo. Exato. Né? Quando ela ouve e aceita, ela já leva para o lado pessoal mesmo. Então é mais um compromisso. E consequentemente ela tira o quê? Conclusões precipitadas de tudo que ela for fazer na vida. Vocês estão entendendo? O quanto que esses antigos compromissos, eles estão arraigados na nossa vida e permeados por toda a sociedade, toda a cultura. Então, quando a gente estabelece uma guerra contra isso, a gente vai estabelecer uma guerra contra tudo que está gravado no nosso inconsciente. E a gente vai fixar o quê? Nossa, eu preciso ser impecável com a palavra. Eu preciso não levar nada para o pessoal. Eu preciso não tirar a conclusão. E eu preciso dar o melhor de mim. Então, se eu faço essas 4 coisas, realmente eu declaro guerra. Eu ativo o guerreiro dentro de mim que vai lutar contra os velhos compromissos. E eu faço nascer o quê? Uma nova identidade para aquilo que eu quero. Porque para você ser uma nova pessoa, para você realizar o seu sonho, o sonho que é seu mesmo, você precisa ter liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade de ser você mesmo. E para ter liberdade de ser você mesmo, você precisa ter a liberdade de pensar. Com suas próprias conclusões, seus próprios pensamentos. Então, eu preciso entrar em guerra para eu investigar se realmente esses acordos que eu fiz estão realmente dentro daquilo que eu quero sonhar para a minha vida. Porque a partir de quando eu vivo sempre dentro desse acordo, eu paro até de sonhar os meus próprios sonhos, porque eu não acredito em outras coisas. Os acordos viram como se fosse uma lei para mim. É por isso que entra o juiz e a vítima, né? Exatamente. Porque é como se fosse uma lei. Aí o juiz, quando você quer mudar, o juiz te acusa. Não é isso? É isso mesmo. Muito interessante, né? Fala mais um pouco aí, Joyce, sobre pra gente finalizar esse capítulo. Tá. E aí, voltando à parte lá do guerreiro, deixa eu só falar isso. O que acontece? Quando você decide guerrear, você tem que entender que o papel de guerreiro, normalmente, ele vai vir as situações, tudo, as emoções, mas ele vai saber controlar. Entendeu? Porque às vezes a pessoa está passando por aquilo e ela acha o quê? Vamos supor, eu já aprendi. E aí ela se torna vítima. Por que ela se torna vítima? Porque ela reprime a emoção. Então, assim, ela fica guardando aquilo. Eu vou aguentar, entendeu? Eu já tenho um novo pensamento, eu vou aguentar. Aquilo lá é sobre ela. Só que a gente tem que entender as emoções que está passando por nós, diante das situações. Então, é que ele cita para você não simplesmente reprimir, não se tornar vítima, mas se tornar guerreiro. Porque guerreiro controla as emoções diante das lutas que você vai estar enfrentando ali internamente, tá bom? E aí ele começa, que é outra coisa, né? Que vai ter a consciência, a guerra interna, e aí ele declara a morte. Ele chama para você matar os velhos compromissos. O velho eu, né? A antiga identidade. A antiga identidade. E aí que você realmente começa a se abrir para o novo.
que tem mais para dizer sobre isso? Não, é muito interessante esse conceito de matar o velho eu. Porque matar o velho eu é matar... Ele fala que é o seguinte, você tem que conseguir matar os parasitas, aquilo que tem te prendido, as suas crenças, aqueles conceitos, sem atingir o seu corpo físico. É como se você matasse somente os conceitos, as crenças, os parasitas e instalasse um hardware, um software novo para rodar, né, na sua cabeça, por exemplo. E a partir disso, você vai criar uma nova realidade. Porque toda a realidade que nós vivemos hoje, ela foi criada através de todo esse sistema que está rodando na nossa cabeça. Essa domesticação, ela faz com que a gente acredite em um certo estilo de vida. A gente tem que viver desse jeito. Eu tenho que trabalhar disso. Eu tenho que ser assim a vida toda. E a gente passa 70 anos, 80 anos, 90 anos fazendo uma coisa, sendo que a gente poderia fazer um monte de outras coisas. Mas a gente acha que a gente tinha que fazer só aquela coisa. Porque a gente foi domesticado, a gente não foi livre para pensar assim, cara, eu posso fazer muito mais do que eu estou fazendo aqui, vou fazer outra coisa. Né? Então é mais ou menos por esse caminho. E aí ele cita o anjo da morte, né? Sim. Que o anjo da morte vem ensinar coisas, né? E o anjo da morte vai matar o velho eu, tá? Vamos pensar nisso, né? E assim, ele fala que uma das coisas mais importantes que o anjo da morte ensina é viver como se não tivesse o amanhã. E é uma coisa simbólica, né? É bom deixar bem claro essa questão do anjo da morte. Que ele vem falar, para que você não fique preocupado, que é uma coisa simbólica, é tipo assim, pense como se o anjo da morte viesse e falasse assim, você tem uma semana de vida. Imagine que a morte chegue e fale para você, você vai ter uma semana de vida. Você viveria essa semana para agradar as pessoas? Não. Você viveria sendo você mesmo. Você iria fazer o quê? Você iria estar com as pessoas que você gosta, que você ama. Você iria fazer de tudo para fazer aquilo que realmente é o desejo do seu coração, da sua alma. O medo, você ia perder o medo de fazer algumas coisas, né? O medo de chegar para alguém e falar para ele os seus sentimentos verdadeiros de amor. Aliás, eu acho que nessa situação, né, de uma semana de vida, o que você só deseja é realmente demonstrar amor. Não tem outra coisa, entendeu? É valer a pena aquela uma semana de vida. Exatamente. E então ele cita essa questão para que a gente possa olhar para a vida com essa perspectiva de que, tipo assim, a nossa vida é curta, a nossa vida tem um fim. Então, será que nós vamos viver a vida toda domesticado e levando em consideração que a outra pessoa vai pensar sobre nós, sem essa tal liberdade que nós tanto queremos, que nós tanto buscamos? Então é esse o chamado de Miguel Ruiz para esse capítulo, para nós quebrarmos esses velhos compromissos e inserirmos esses compromissos novos, que são esses 4 compromissos dentro do nosso estilo de vida, para que a gente possa realizar aquilo que é o nosso desejo, o nosso sonho, para que a gente possa ter liberdade de criar a nossa própria vida como a gente deseja. Fora do sonho do planeta, né? Fora do sonho do planeta. E sair daquele sonho infernal, né? Daquela vida miserável, né? Que ele cita. E para terminar, vou citar a frase dele, tá? Praticar novos compromissos em sua vida é a forma que você se torna melhor. Então é isso, galera. Um beijo dourado, siga, compartilha, curta e fique atento para o próximo vídeo. Até lá. Beijões, tchauzinho.